noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro na reunião pública do Centro Espírita Casa do Caminho. Nós queremos cumprimentar a todos os presentes e todos os nossos web ouvintes da Rádio Sintonia no Bem e também os internautas, né, que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Casa do Caminho. Que todos sejam bem-vindos. A nossa casa está situada na cidade de Jataí, Goiás. Nós temos como protetor espiritual São Vicente de Paulo. E é nas bênçãos de São Vicente que nós convidamos a todos para nos acompanhar na prece inicial. Senhor de amor e bondade, estamos aqui reunidos em seu nome, rogando seu amparo, sua proteção e a sua misericórdia. Que todos que nos acompanham nesse momento possam ter os seus lares visitados, que possam também ser visitados nas suas necessidades e nos seus merecimentos. E a partir disso, Senhor, que eles possam receber o acréscimo da sua misericórdia em forma de bênçãos, de vibrações, de amor, de luz e de amparo. Pelos nossos entes queridos, nós queremos rogar por aqueles que retornaram à pátria espiritual, onde quer que eles estejam, que eles possam, Jesus, serem amparados e abençoados. E assim, nós queremos iniciar o nosso encontro, entregando a direção das nossas atividades nas mãos do Criador. E que assim seja. Hoje, nós escolhemos um tema para falar aqui, para dialogar com vocês, a paz em família, superando os desafios de convivência. Nós sabemos, né, como espíritos espíritas, sabemos, né, que nós estamos na família necessária para o nosso momento evolutivo. Para chegar aqui na Terra, nós precisamos, né, de um pai, de uma mãe, que fazem parte, né, esses já estão por aqui, fazendo parte de uma família, e nós chegamos como novos integrantes. Mas precisou ali, né, da disponibilidade de uma mãe, de nos ofertar o ventre, né, e nos trazer aqui na Terra. E nós sabemos que quando uma mulher decide, né, ser mãe, ou às vezes, né, até acontece por acaso, ela coloca em risco, né, a sua própria vida para dar a vida. Só por isso é grandioso demais o ato, né, da maternidade e o fato de estarmos, de termos oportunidade de vir à Terra através do ventre de uma mãe. E quem é essa mãe? Quem é esse pai? São aqueles espíritos, né, que, dentro de um planejamento reencarnatório, dentro de um processo, né, de necessidades, de reajustes, né, que nós escolhemos esses pais, ou somos escolhidos, né, vai depender de todas as necessidades desses espíritos, né, que são colocados, né, na mesma família. Aí vem irmãos, vem familiares, né, de primeiro grau, de segundo, mas o nosso núcleo familiar, neles, né, estão contidos, né, todos os
ingredientes, né, que assim dizem, podemos, fazendo uma analogia, né, que nós necessitamos para reorganizarmos enquanto espíritos em evolução numa encarnação. Essa família é aquela que, né, que nós vamos, como nós estamos, né, habitamos um planeta de provas e expiações, e a nossa condição é de espíritos, né, que estão nesse planeta, que estamos, né, nesse planeta, corrigindo, e que, então, dentro dessa dinâmica, né, familiar, nós, obviamente, não vamos encontrar, né, só com os familiares, só com aqueles espíritos, né, afins. Claro também que Deus, na sua misericórdia, não vai mandar a gente só no meio dos inimigos, né? Tem dentro, nós vamos percebendo, né, dentro da nossa experiência, que no âmbito familiar, nós temos espíritos afins, espíritos mais simpáticos, espíritos mais antipáticos, espíritos, né, mais próximos, espíritos às vezes mais distantes, e formamos, né, todo aquele complexo familiar. E dentro desse complexo familiar, a gente dando um enfoque espiritual para ele, quem estão ali são todos aqueles espíritos, né, que fazem parte das nossas necessidades de evolução. Então, aí, é como se fosse, vamos fazer uma questão do Enem, né, de quem são meus pais e os meus irmãos. Nós vamos por eliminação, né, das questões. O bolo está ali, né, quando a gente lê uma questão de uma prova de concurso, né, por exemplo, ou a gente vai estudar, enfim, a gente fala, meu Deus, né, então, o que eu vou fazer com isso aqui? Então, por eliminação, vamos analisar. Aqueles espíritos que não têm ex, esses não têm chance da gente escapar de um reajuste com eles. Então, é melhor que nós nos colocamos, né, com o nosso entendimento, façamos por onde combinar e conviver bem com esses espíritos, né? Que seja começando, né, às vezes a antipatia é grande demais, mas começa devagarzinho, mingau quente, come pelas beiradas, né, vai começando a fazer oração do perdão, vai tolerando, vai respirando fundo. Quando se aproxima, né, às vezes é aquele espírito, às vezes, que fala muito, a gente tem vontade de retrucar, né, vamos tomar a aguinha da paz, do Chico Xavier, né, enche a boca de água, ali, até lá do livro Nosso Lar também, né, enche a boca de água para não falar besteira, né, para dar aquele tempinho. Então, é a água de paz, que quando você com a boca cheia de água, você não vai falar, né? Enfim. Então, nessa amostragem aí, né, daqueles que não têm ex, não tem jeito. Aí tem umas questões que não tem como a gente fugir, que até é bíblico, né, que está ali nos mandamentos, que Deus já deixou sacramentado, o honrar pai e mãe. Então, nessa relação, né, que eu estava falando antes, de não ter ex, não tem ex-irmão, né? Então, esses entram no bolo também. E aí, pai e mãe, honrar, né, esse pai, essa mãe. Ainda, porque não é porque é pai que é mãe, que são espíritos afins. Tem as dificuldades, tem os compromissos, tem os resgates, tem os processos, né? Mas, ainda assim, a recomendação
que honre esse pai e essa mãe. Por que eles merecem ser honrados? Porque eles nos deram a vida, nos deram a oportunidade de estarmos aqui, de vir aqui na Terra, dar mais um passo na nossa jornada evolutiva. Ainda que eles se encontraram por acaso, ainda que deles não se formou uma família feliz como a gente esperava, ainda que eu não conheça esse pai, ainda que a minha mãe tenha falecido, né? Enfim, tem aquele movimento, né, do amor interrompido, eu era criança, não importa. Mas se eu estou aqui, não é uma lei, né, natural. Foi através de um pai e de uma mãe. E estar aqui, para nós, espíritos em evolução, é uma etapa muito importante para a nossa jornada. E nós devemos ser gratos por isso e, portanto, honrar aqueles que nos deram a vida, atendendo às recomendações do Cristo. Esse, né, que veio mostrar, exemplificar para nós, né, o amor, o perdão, a verdade, né, trilhar os caminhos, né, indicados pelo Pai. E aí, esse emaranhado todo, essa maçaroca toda, como diz o goiano, é a família. E aí nós chegamos nessa família, chegou ali, tinha irmãos, às vezes não tinha, às vezes eu fui filho único, né? Sou um filho único. Tudo tem os pesos, tudo tem as cargas, né? Nós que trabalhamos na educação, esses dias a gente encontra, né, com diversidades de família, e a gente começa a fazer as análises, né? A mãe tem uma filhinha, e aí depois de 8 anos tem um outro filho. Esse filho apresenta um probleminha de saúde, que requer cuidados e atenção. Aí você pensa, né, essa criança ficou 8 anos ali reinando, e de uma hora para outra nasce uma criancinha, né, que requer atenção. Imagina, né, como é que cresce essa outra aqui, né? Que aí a atenção vai ser toda voltada para aquele menino com dificuldades. Aí, às vezes, se não for um espírito muito preparado, ciúmes, encara o irmão, né, internamente como um impostor. Às vezes, lá na vida adulta, né, tem rivalidade com o irmão, às vezes nunca brigou, mas internamente, né, tem aquela coisa de que a minha mãe me abandonou por conta do meu irmão, tem a disputa pelos pais. E aí tem que conviver, não tem jeito, né? Nós precisamos, é nesse contexto que nós precisamos, né? Que aquele espírito precisou nascer. E a gente pode revoltar, pode ter trauma, pode acontecer o que for. Mas não adianta, a gente não vai fugir, né, da convivência em família. E aí, hoje nós vamos falar, né, da paz em família. Como é que a gente supera os transtornos, né, que a gente que nós encontramos dentro das relações familiares? E todas têm? Tem. Não tem jeito de ser um mar de rosas. Pelas características do nosso planeta, pelas nossas características. Ainda somos espíritos, mais ou menos. Então, isso é para todos.
Se fôssemos, né, só simpatia na família, ia ser bom demais, né? Fácil. Muito fácil. Mas não é para nós ainda, né, para espíritos da nossa condição. E o que eu posso fazer? Primeira coisa, diálogo. E para haver diálogo, nós precisamos começar. Às vezes a gente pensa que o diálogo é falar, né? Mas para começar o diálogo, às vezes a gente precisa desenvolver a habilidade de ouvir. E de ouvir sem julgar. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Sem julgar, sem criticar, sem rejeitar. Apenas ouvir. Aquela escuta amorosa. É aí que começa o diálogo. Que eu começo, né, a aceitar o outro. Às vezes os ideais dele, as ideologias, são totalmente diferentes da minha. Mas nesse planeta aqui, vamos pensar no caso de política, né? Vamos pensar nisso. Nós, num planeta de provas e expiações, tem como a gente tomar partido de alguém como se ele fosse perfeito? Vai ser imperfeito. Então, se eu estiver, né, brigando com o outro porque o outro, né, não combina comigo, eu também preciso rever as minhas posturas, porque não tem ninguém. Então, aqui, o dele vai ter qualidades e defeitos, o meu vai ter qualidades e defeitos também. Então, não custa nada a gente ouvir amorosamente. Nós não vamos mudar o outro. A gente pode, né, lançar a nossa sementinha de transformação, de auxílio, de aprendizado, com quem quer. Mas, às vezes, aquele meu irmão lá não está querendo ser doutrinado, não está querendo ser evangelizado, não está querendo, né? Agora, aqui é um caso diferente. Sexta-feira, né, vocês saíram lá da casa de vocês, se movimentaram, se arrumaram, gastaram gasolina para chegar até aqui. Então, é porque vocês querem, então estão disponíveis. Que subiu hoje, né? E subiu muito, mas vocês estão aqui. É diferente. Então, aqui a gente tem uma liberdade, às vezes, né, de expressar, porque vocês não. Eu preciso, né, de encontrar com pessoas, né, com a mesma mentalidade minha ali, né, com a mesma, que professa a mesma fé, a filosofia, e isso aqui acalma a gente. E a gente levar isso aqui, né, não deixar só aqui dentro do centro. Lá fora também a gente aprender, né? Então, o diálogo ele começa quando a gente aprende a ouvir sem julgar, sem querer dar palpite demais, sem querer resolver demais a vida do outro. Só ouvir mesmo. Ouvir para nada, por nada. Às vezes, dentro de um contexto familiar, nós precisamos ter regras. Se às vezes eu sei, né, que a minha família já tem, né, uma tendência para discussão acalorada, né, para determinados assuntos, eu que já estou no entendimento, opa, aqui nós não vamos mexer com esse assunto, não, né? Vamos mudar o rumo da prosa. Não existe essa possibilidade de mudar o rumo da prosa? A
assuntos desagradáveis, assuntos, né, de coisas que já passaram, de dificuldades que o outro teve, de tantas coisas, né, de religião, de política. Não é que não se pode, mas se você sabe que aquela família já tem uma tendência, né, a desviar o rumo da prosa, evita. Já é um começo, né? Isso já coloca essa regra para você. Às vezes, né, nós, como trabalhadores do centro, somos procurados, né? E às vezes a gente ouve, né, falando: não, Valnei, eu nem não vou lá, porque toda vez que eu chego lá, tem uma briga, uma confusão, vamos supor, né? Mas, às vezes, você também já chega com essa energia. Se coloca à disposição de falar: não, hoje eu vou encontrar o fulano, né? E não vou julgar, não vou querer mudar a opinião dele, vou só ouvir. E assim nós vamos colocando essas regras também para nós, né? E isso vai ajudando a manter, nos ajudando, né, a ficar em paz na nossa família. Porque, às vezes, a gente querer mudar, né, os membros familiares, é difícil. E quando, eu tenho certeza, quando nós dispomos a olhar o outro, né, do jeitinho que ele é, a gente consegue até ver as pérolas escondidas, né, naqueles que nos cercam, que às vezes a gente nem percebe, porque o nosso julgamento não deixa. Quando a família é numerosa, né, tem muitos irmãos, a gente às vezes, né, tende a ter aqueles, né, que a gente tem mais afinidade, aqueles que a gente não tem tanta. Aí junta o grupinho, né, dos amigos do fulano com os inimigos do ciclano. Tem turminha lá, Márcia? Então vamos largar a mão dessa turminha. Que devagarinho, brincadeiras à parte, né, mas devagarinho, quando nós, né, nos dispomos a fazer diferente, às vezes até isso, né, que se perpetua numa família, a gente pode fazer a diferença e superar, né, os desafios. Vamos aprender a observar, né? Será que eu consigo desfrutar da presença do outro em plenitude? É esse o convite. Toda vez que meu irmão me encontra, ele gosta de me encontrar no dia que o meu time perdeu, né? Aí é aquela chacota, aquela coisa, aí você já vai pronto para brigar, né? Adianta brigar pelo time que já perdeu? Já perdeu mesmo, paciência. Que já passou, não adianta. Então, você já sabe, então, pronto. Lembra daquela história? Apelou, perdeu? Ué, já perdeu mesmo, vai adiantar? Não vai. Então, a gente vai colocando isso na cabeça, e nós, né, que temos a oportunidade de falar desse assunto aqui, de compreender esse assunto à luz do Espiritismo, né, juntos aqui, né, a gente vai fazendo a diferença aos pouquinhos. E, com isso, que aí o que acontece? Você vai alegrinho contar com seu irmão, ele vai tirar um sarro em você porque seu time perdeu. Aí já acabou, né, o encontro. Deixa aquilo passar e dê qualidade para aquele tempo que você vai passar. Perdeu mesmo. Aí tem tantos adjetivos que usa, né?
Ah, é assim mesmo. Já perdeu mesmo, né, meu irmão? Agora vamos falar de outra coisa. Hoje eu fui lá na fazenda, tinha umas galinhas botando, eu coloquei as outras chocar, e assim vai, né? Muda o assunto. Acolhe aquilo ali, né? Porque às vezes ele quer te desestruturar também, porque sabe que aquilo te desestrutura. E segue o baile, né? Segue o fluxo. Demonstrar afeto. E às vezes a gente quer demonstrar afeto, e às vezes quer que o outro reconheça. Não quer dizer que você vai demonstrar afeto e o outro vai receber de prontidão, que às vezes o outro nem sabe receber afeto, mas faça a sua parte. E às vezes nós somos aquele também que não sabe nem receber um afeto. O outro chega com a flor, ah, não, eu preferi um frango assado. Aprenda a receber. Foi gastar dinheiro com isso, né? Aprenda a receber o afeto. Aprenda. Porque às vezes a gente fala, não, mas o fulano é esquisito demais, mas a gente também não sabe receber. Não sabe ser afetuoso também. Outra questão, que é um ponto de paz em família, é justamente o perdão das falhas dos outros. Quando eu consigo, né? Por quê? Porque eu vou precisar do perdão do outro em relação às minhas falhas. Rever as próprias atitudes antes de criticar. Quando nós criticamos a atitude de alguém, automaticamente nós nos colocamos num pedestal de perfeição. Porque naquele momento, nós temos a sensação de que somos perfeitos, de que nunca erramos. Porque quando eu critico, é nesse pedestal que eu estou. Nesse ponto, quando a gente entende isso, se eu critiquei, é porque eu estou lá em cima do pedestal. Quando a gente entende isso, a gente começa, né, já pode também rever as nossas atitudes antes de criticar alguém. Vai ter momentos que a gente vai ter que conversar, né, com aquele familiar. Olha, eu não gostei disso. Mas aí, se a gente sai da crítica, a gente vai conversar de igual para igual, não no pedestal da superioridade. Outra dica, lidar com os familiares com o mesmo carinho que lida com os amigos. Lembra daquela história, né? Da mulher que queria, né? Acho que até meio fantasiosa, mas importante, né? Que faz uma analogia bacana para a gente compreender, né? Que queria mudar para o centro, né? Que lá no centro o marido é uma beleza. Pensa, né? Então, a gente lidar com os familiares com o mesmo carinho que a gente lida com os amigos. Claro que os amigos, né, a gente escolhe, familiar, né? A gente escolhe também, mas às vezes é lá no plano espiritual, chega aqui, né? A gente esquece. E claro que tem as simpatias, as antipatias, mas o respeito, ele cabe em qualquer lugar. Às vezes eu não morro de amores pelo meu familiar, mas o respeito é importante. E se a gente já se dispõe, né, a falar, não, é minha tarefa, nesse ano de 2022, eu vou tratar os meus familiares igualzinho eu trato os meus amigos. Pensa que tarefona, hein?
Não sei se a gente vai passar no final do ano, não, né, Aurélio? Mas vamos tentar, né? Nós estamos aqui, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, e nós não é proibido desistir de nós mesmos, né? Eu vou tratar minha mãe, meu irmão, meu pai, meu filho. Igualzinho eu trato a mulher do centro. Com paciência. Pensa num desafio, hein, para esse ano. Desafio bacana. Saber ceder e evitar discussões desnecessárias. Tem discussão que a gente já sabe que vai perder, para que nós vamos entrar? E, às vezes, também, não é, quando a gente fala assim, não é ficar com indiferença, deixar o outro falando sozinho, é respirar, é acolher. Que, às vezes, quando a gente faz isso, até perde o sentido a discussão. E outra regra básica, se é que tem regra para a convivência, mas vamos falar dicas, né? Quando a gente ensina através do exemplo, acaba os problemas tudinho. Não fica nenhum, porque nós já somos o exemplo. Mas a gente quer falar e não quer fazer, né? Gente, um defeito feio. Feio, mais feio mesmo. É dar solução para os problemas dos outros. E entre irmãos, por exemplo, entre família, a gente tem muito isso. Fácil, não é? Porque a gente aí não olha para o da gente. Não, por que o fulano não vai lá, está passando aquele aperto, aquele filho dele não trabalha, levanta 10 horas, a outra só quer andar bonita, o outro quer fazer só não sei o quê. Não é assim que a gente quer resolver o problema do outro, julgando? Não, e depois vem para cima da gente aí. Quem já viu essa história? Estou vendo um monte de gente rindo aí, eu não estou entendendo isso, não. Não é assim? Ah, não, se fosse eu, punho o fulano. Mas vai saber, meu filho, qual que é o compromisso que aquele fulano tem com aquele ciclano. Qual, né? Quem somos nós? Ah, não, mas minha mãe também, toda vida, gostou mais da Zeni. Foi, Zeni, você era queridinha? Mais ou menos? Então, hã? A queridinha, né? Não, toda vida gostou mais do fulano, né, gente? Aquelas disputas que a gente tem. E que nós sabemos que elas só servem para nos atrasar. Às vezes, né, tinha afinidade mesmo, e faz parte. Quando eu contei aquela história para vocês, né, da criança, que às vezes vai gerar uma disputa ali, quando ela cresce, às vezes aquela criança vai crescer achando, né, não, minha mãe gosta mais do fulano. Na verdade, é porque ela confia mais, né, naquela ali para caminhar sozinha. E aquele outro está necessitado, né, de quem que eu gosto mais? De quem mais está precisando do meu cuidado naquela hora, né? Tem até um texto bonito em relação a isso. E quando nós ensinamos, né, através do nosso exemplo, quando nós conseguimos exemplificar a paciência, a tolerância, a compaixão em família, nós vamos arrumar seguidores, pode ter certeza. Aquelas pessoas vão olhar e falar assim, nossa, eu não acreditava na transformação do fulano, né? E isso, às vezes, até movimenta aquele, né, que observou isso, mas é através do exemplo. Não da feiura de querer resolver o problema do outro,
A gente chega e quer administrar, né? Até os cachorros do povo. Ah, não, mas está lá, está com 5 cachorros, não está dando conta dele, uai. Vamos parar com isso, é feio. Vamos olhar para os nossos problemas, resolver os nossos. Aí, se você tiver que ir lá visitar aquele seu irmão, vá, né, sem querer resolver o problema dos filhos dele, dos cachorros, das noras, dos netos, né? Vai só visitar. Só o seu irmão vai lembrar, né, das suas infâncias, da sua infância, né, ali, das coisas boas. E assim vai. E a paz mundial, né, a gente só promove, segundo a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, é quando a gente vai para casa. Né, que se a gente quiser a paz mundial, né, o que a gente faz quando perguntou para ela? E ela respondeu, vá para casa e ame a sua família. Não tem jeito. Não tem jeito a gente escapar dessa instituição. Família. Religião, a gente pode trocar hoje, a gente pode ser espírita, amanhã estar umbandista, amanhã estar católico. Mas família não, família. Trabalho também, a gente muda. Família, né, o nosso núcleo é aquele ali. Claro que nós temos também Deus, né, na sua misericórdia, no seu acréscimo da misericórdia, permite, né, que escolhemos, né, que encontramos aqui e acaba virando irmão mesmo, mais do que os irmãos, né? Espíritos afins para ajudar, né, na jornada. Mas não tem jeito da gente fugir, né, dessa história aí da família. E se a gente possamos, né, o meu desejo é que nós possamos aceitar o desafio de lidar com os nossos familiares, com o mesmo carinho que nós lidamos, que nós dedicamos aos nossos amigos. Já é o ponto de partida. O que eu vou fazer agora? É isso, começa por aí. Ponto. Aí o resto vai acontecendo, né? Dentro daquilo que nós temos merecimento e vamos administrando como seres em evolução. Que Deus nos abençoe, que as nossas famílias sejam abençoadas, que nós possamos, a cada dia que passa, nos posicionar amorosamente dentro da nossa família, como seres que buscam a paz. Não a paz mundial, que inclusive está necessária, né? Mas a paz ali da nossa família. E nós vamos, então, nos posicionar, quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Nós vamos pedir pela fluidificação das águas, quem quiser colocar um copinho aí junto. Os nossos companheiros aqui presentes já se posicionaram também para o passe. Se coloquem em posição confortável, acalme os pensamentos. Respira profundamente. E vamos, neste momento, confiar que o nosso anjo da guarda estará nos acompanhando. Neste momento em que recebemos
as vibrações amorosas da equipe espiritual de São Vicente de Paulo, de Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes. Que uma energia de limpeza, de cura, de amor, possa nos alcançar, de forma que nós possamos nos energizar, nos revigorar e nos tornar a ponto de nos deixar mais dispostos, mais confiantes e mais disponíveis para as mudanças positivas que a evolução nos convida a todos os dias, em todos os nossos dias. Rogamos ainda as bênçãos aos nossos familiares, encarnados e desencarnados. A todos que pedem que oremos por eles, nós rogamos ainda. E neste momento, rogamos ainda pelas águas dos nossos lares, pelas águas que estão aqui depositadas para fluidificação, que nelas sejam depositadas as essências medicamentosas, as quais nos auxiliarão na cura não só do corpo, mas acima de tudo, do espírito. Sê conosco, Mestre, no hoje e no sempre das nossas vidas, e que assim seja.